Bom dia. Agradeço a todos a honra da presença. Temos mais algumas pessoas que estão chegando, né? Eu vou fazer o seguinte procedimento por enquanto. Eu vou passar um pequeno vídeo de 6 minutos. Na verdade, eu tomei a liberdade de copiar um pedacinho do audiolivro da lição final. Para quem não sabe, o livro A Lição Final foi o que deu origem a todo esse movimento chamado Alice Brasil. Tá? Eu tomei a liberdade de pegar um trechinho muito significativo do livro. Esse audiolivro foi lido por Paulo Betti. Meu filho muito gentilmente colocou algumas imagens, então eu peço, já antecipadamente eu me desculpo algumas resoluções que vão aparecer, mas é só para ilustrar o que a gente vai ouvir. A Terra Prometida. Possibilitar os sonhos de outras pessoas é algo que pode ser feito em várias escalas diferentes. Pode-se ajudar um a um, como fiz com Tommy, o sonhador de Guerra nas Estrelas. Pode-se ajudar 50 ou 100 pessoas ao mesmo tempo, como Dom Marinelli e eu fizemos no curso A Construção de Mundos Virtuais ou no Centro de Tecnologia do Entretenimento. E se você tiver muita ambição e certa dose de audácia, pode tentar fazê-lo em escala monumental, tentando concretizar os sonhos de milhões de pessoas. Gostaria de imaginar que isso acontece com Alice, o software pedagógico da Carnegie Mellon, que tive a sorte de ajudar a desenvolver. O Alice permite que estudantes de introdução à computação e o público em geral criem facilmente animações para contar uma história, jogar um jogo interativo ou produzir um vídeo. Ele utiliza ilustrações em 3D e técnicas de arraste e solte para propiciar aos usuários uma primeira experiência em programação mais participativa e menos frustrante. O programa é oferecido pela Carnegie Mellon como serviço público gratuito e mais de 1 milhão de pessoas já o baixou para seus computadores. Daqui a alguns anos, espera-se que a utilização aumente significativamente. Eu acho o Alice infinitamente expansível. Expansível a ponto de me permitir imaginar dezenas de milhões de crianças usando-o para perseguirem seus sonhos. Desde a época em que o lançamos, no início da década de 90, adorei constatar que ele ensina a programar o computador utilizando dribles. Você se lembra do drible? O drible é quando você ensina uma coisa a alguém e ela acredita que está aprendendo outra coisa. Os alunos pensam que estão utilizando o Alice para fazer filmes ou criar videogames, mas na verdade eles estão aprendendo a se tornar programadores de computação. Walt Disney sonhou um mundo de fantasia que nunca se esgotasse. Queria mantê-lo em constante crescimento, em constante mutação. Da mesma maneira, eu me empolgo só de pensar que as futuras versões do Alice, agora desenvolvidas por meus colegas, sejam ainda melhores do que as que elaboramos no passado. Em futuras interações, as pessoas pensarão que estão escrevendo roteiros para filmes, mas na verdade estarão aprendendo linguagem de programação Java. E graças a meu amigo Steve Siebold, da Electronic Arts, tivemos permissão para utilizar personagens do The Sims, o videogame de computação mais vendido em toda a história. Isso não é maravilhoso? Sei que o projeto está em mãos fantásticas. O desenhista principal do Alice, Dennis Cosgrove, foi meu aluno na Universidade da Virgínia. Outra ex-aluna que se tornou minha colega, Caitlin Kelleher, viu o Alice nos primeiros estágios e comentou comigo que entendia perfeitamente que ele tornava a programação mais fácil, mas não conseguia entender por que era tão divertido. Lembro-me de ter dito a ela: ora, eu sou um homem compulsivo e gosto de fazer soldadinhos de brinquedo que se movimentem ao meu comando, e isso é divertido. Então, Caitlin tentou um meio de tornar o programa igualmente divertido para as garotas e concluiu que
que o segredo para interessá-las era a maneira de contar a história. E assim, como tese de doutorado, ela construiu um sistema denominado a narrativa de Alice. Hoje, a doutora Kelleher, é professora de ciência da computação na Universidade de Washington, em St. Louis, e está desenvolvendo novos sistemas que revolucionam a maneira pela qual as garotas realizam as primeiras experiências em programação. Caitlin demonstrou que quando a experiência é apresentada como atividade narrativa, aumenta o desejo das meninas em aprender a elaborar programas de computação. Na verdade, elas passam a adorar. É bom lembrar que isso de forma alguma afasta os rapazes. Todo mundo adora contar histórias. Essa é uma das verdades universais de nossa espécie. Na minha opinião, a Caitlin merece o prêmio de melhor drible de todos os tempos. Em minha última palestra, mencionei que agora entendo melhor a história de Moisés, que viu a Terra Prometida sem jamais ter posto os pés nela. Sinto o mesmo em relação a todos os sucessos futuros do Alice. Eu queria que minha palestra fosse um apelo aos meus colegas e alunos para que prossigam sem mim e saibam que confio em suas grandes realizações. Você quer conhecer o programa e acompanhar seus progressos? Acesse www.alice.org. Esse programa vai permitir que milhões de crianças se divirtam muito aprendendo algo difícil. Elas vão desenvolver habilidades que poderão ajudá-las a concretizar os seus sonhos. Se eu tenho que morrer, conforta-me deixar o Alice como legado profissional. E é por isso que não me incomoda saber que jamais porei os pés na Terra Prometida. Ainda assim, a visão é maravilhosa. Bom dia a todos. É com muita alegria que a Universidade Presbiteriana Mackenzie recebe esse evento do Alice Brasil. E enquanto estava vindo para cá, eu ficava pensando no primeiro momento que eu tomei conhecimento desse assunto, quando o professor Edson me procurou há alguns anos atrás, e eu sempre fui dado a tudo aquilo que eu não compreendo, eu acredito, não é? Eu tenho que permitir que aconteça, para que a gente tenha a oportunidade. E jamais contei para ele a razão pela qual fiz isso do ponto de vista prático. Eu conto para vocês hoje. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 1991 para fazer o meu programa de pós-doutorado na Universidade do Kentucky, tinha acabado de chegar no Brasil um editor de texto, que hoje é o que todos utilizamos via Windows. E esse editor de texto tinha me custado muito caro para aprender, uma vez que eu era egresso dos editores mais simplórios, daqueles do tempo dos disquetes bolacha, em que a gente colocava um disquete num drive e no outro, e eu trabalhava com uma maravilha chamada WordStar. E de repente surge o tal do Word, e o Word era a solução para tudo, e ainda chegou já na versão 2, e eu tive que aprender a trabalhar. E fui para os Estados Unidos. Cheguei no laboratório onde ia ficar e observei que não tinha Word. Todo mundo lá trabalhava com WordPerfect. E o WordPerfect era um ilustre desconhecido para mim. Felizmente, no mesmo desenho, atrevidamente, do Alice, eu comprei um manual que era dessa grossura, daqueles que a gente põe de pé assim na porta da sala, dá um tapazinho na capa e diz, vá andando até o seu lugar ali, ele de tão grande anda sozinho. Era monstruoso. E eu disse, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então vamos fazer uma coisa prática? Eu vou escrever o meu currículo de novo.
E eu fiz o meu currículo de novo. E a cada frase que tinha que ser escrita, opa, aqui tem que fazer um parágrafo. Como é que faz parágrafo? Abri o livro e aprendi a fazer parágrafo. É lógico que o Alice é muito mais fácil do que isso. Ele é muito mais prático, muito mais objetivo. Mas eu aprendo fazendo, é onde eu quero chegar. Aprender fazendo é qualquer coisa que facilita a vida de todo mundo, permite que a gente guarde as informações para sempre. Elas não saem mais, elas não fogem mais da nossa mente e permite que nós possamos utilizá-las sempre que são necessárias, porque o nosso hard disk, ele é muito melhor do que o hard disk dos computadores. A gente só tem que afastar os primos, né? Tem dois primozinhos alemães que andam por aí, diz que um se chama Alzheimer. A gente não pode permitir que eles se encontrem, né? Enquanto os primos alemães não se encontrarem, o nosso hard disk é o melhor de todos. Não há nenhum hard disk, mesmo daquele computador que ganha todas as partidas de xadrez, ele não bate o nosso hard disk. Então, a sistemática pela qual a gente aprende, ela é essencial. E nisso, então, a minha palavra de estímulo, de entusiasmo, é isso que tem sido feito e exatamente dirigido para o grupo que se faz mais necessário. A segunda coisa, além da minha própria experiência, é a minha própria crença no desenho de trabalho com sistemas que utilizam a tecnologia da informação. Toda vez que alguém vem e me apresenta algo que seja exclusivamente para ganhar dinheiro, não conte comigo, eu não gosto. Eu não estou preparado. Eu não disse que eu seja contra ganhar dinheiro, absolutamente. Eu sou favorável, acho que é muito bom ter caixa disponível, é uma coisa maravilhosa. Mas aqueles que têm acompanhado o trabalho de ensino à distância dentro do Mackenzie, compreendem perfeitamente o que eu quero dizer. O Mackenzie já está perto de 5 anos, 4 anos com segurança, trabalhando com ensino à distância. E nós não temos nenhum aluno externo. Nós não temos qualquer aluno externo. Todos os nossos alunos de ensino à distância estão dentro do Mackenzie. Porque, na verdade, nós estamos usando os instrumentos do ensino à distância dentro de casa. Isto é algo que nós devemos fazer. A tecnologia da informação está aqui para poder ser aproveitada, para que nós possamos tirar o melhor resultado dela. Isso é o que nós precisamos fazer e é isso que eu tenho visto no trabalho do professor Edson. Então, nisso, eu quero deixar a palavra da reitoria de entusiasmo e a manifestação de que neste evento possam aproveitar os da mesa. O nosso agradecimento à professora Wanda, que muito gentilmente aceitou o convite de estar conosco. Are you listening to me? No. I am trying to tell. I am so grateful about your presence. Então é importante que nós tenhamos pessoas da qualidade da professora Wanda e dos que têm trabalhado com este assunto no Brasil e em particular no Mackenzie, na pessoa de professor Edson. Então eu saúdo todos os aliceiros Brasil. Vamos construir, né, um termo, porque realmente nós não estamos diante do futuro. Nós estamos diante do presente. Portanto, os que são de fora sejam bem-vindos, os que estão dentro de casa continuem se sentindo em casa e que esses momentos de troca de informações sejam muito profícuos para a vida de todos aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Representando o professor Marcel Mendes, nós temos aqui a professora Leila, ele tinha um outro compromisso no momento. Passo a palavra à professora Leila nesse instante. Bom dia a todos. Magnífico reitor, professor Dr. Pedro Ronzelli Júnior,
coordenador do evento, professor Dr. Edson de Barros, a nossa professora convidada, professora doutora Wanda Dan, professores, alunos e convidados. Em nome da direção da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome do professor Marcel Mendes, que não pôde estar aqui no momento, desejo apresentar as boas-vindas a todos que nos prestigiam com suas simpáticas presenças, e especialmente aqueles que visitam esse campus. Declaro a minha satisfação pelo privilégio de participar dessa mesa de abertura do Congresso Internacional Brasil 2011, que tem por finalidade difundir na língua portuguesa a ferramenta do software Alice, desenvolvida por pesquisadores da prestigiada Carnegie Mellon University, com sede na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Devo destacar que esse segundo evento brasileiro está sendo aguardado com grande expectativa, não só por parte dos seus organizadores, mas também por professores, pesquisadores, educadores e estudantes que acreditam que estratégias de aprendizado da programação computacional podem se configurar uma sucessão de experiências simples, intuitivas, instigantes e divertidas. Não posso deixar de mencionar o nome da doutora Wanda, nossa convidada, que veio aqui nos brindar com sua vasta experiência acadêmica e educacional, pois além de membro ativo da equipe do Projeto Alice, o mesmo encontra-se atualmente sob sua liderança. O êxito que se reveste esse evento não é fruto do acaso. Sem dúvida, e usando as palavras de Bernard Shaw, nada mais é do que o resultado de uma forte intenção, de um esforço sincero, de um rumo inteligente e de uma execução competente. Esses atributos servem como uma luva na pessoa do coordenador do Alice Brasil, professor Edson de Barros, a quem cumprimento enfaticamente nesse momento, e a seu lado destacam-se figuras de outros docentes que o ajudaram, né, e que também contribuíram de modo significativo para o presente cenário, que tem por finalidade o conhecimento e divulgação das potencialidades do software Alice. A introdução no Brasil, mediante autorização dos respectivos criadores e responsáveis dessa inovadora ferramenta de realidade virtual, que por meio de animações feitas pelos próprios alunos, facilitará o domínio de difíceis conceitos de programação. Trata-se, no limite, de uma nova proposta pedagógica no ensino de lógica, na qual os alunos aprendem de forma lúdica, inclusive com os próprios erros. Destaco, portanto, essa atuação dos nossos colegas do Mackenzie, bem como dos seus inúmeros colaboradores. Parabéns. As afinidades entre o núcleo temático desse Congresso Internacional e a instituição que honrosamente o acolhe nesses 2 dias são de variadas natureza. Quero identificar apenas um desses pontos de tangência, mencionando um dado pessoal do cientista da computação, o Randy Push, considerado o pai da jovem Alice, e falecido precocemente em julho de 2008, autor do best-seller A Lição Final, que deixou sempre muito nítida a sua identidade presbiteriana. De uma feliz coincidência, o seu legado intelectual é acolhido hoje na nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, precisamente neste auditório Wilson de Souza Lopes, que foi um presbítero atuante que muito contribuiu para o engrandecimento do Mackenzie. Antes de terminar a minha fala, preciso mencionar e agradecer os expressivos apoios e formas de cooperação técnica que tornaram possível a realização desse evento. Começo pelo MAC Pesquisa, Programa Institucional de Fomento à Pesquisa, que proporcionou o suporte financeiro para este evento. Registro a colaboração da FEBRASE, da Bentley, da Softex, do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica e do Centro Acadêmico Horácio Lane. Por último, aproprio da forte expectativa do professor Dr. Edson de Barros de que esse evento é mais um passo na consolidação da instalação de um fórum
permanente sobre o aprendizado da computação e do mundo tridimensional. O que foi intenção no ano passado está se tornando realidade com o projeto da migração do software Alice para a língua portuguesa e sua adaptação para a nossa realidade brasileira. Outros desenvolvimentos servir-se-ão nessa auspiciosa esteira e continuamos sonhando sem medo. Desejamos a todos um ótimo evento. Obrigada. Meus amigos, nesse momento eu agradeço a presença do Dr. Pedro e da professora Leila. Nós iremos dar início a alguns detalhes do congresso, ok? Eu gostaria de uma foto com o Dr. Pedro e com a professora Leila, se possível. Pode ser, Dr. Pedro? Para quem não sabe, o evento está tendo transmissão online nesse momento. Há um link direto, nós temos um link direto na página do Mackenzie, né? Acho. Existe um link na página do Alice Brasil, esse link aqui embaixo. Na página do Mackenzie, durante esses 2 dias, esse lado direito também haverá um link. Acredito que na página da Softex também existe um link. Eu gostaria, antes de começar os detalhes do evento, falar algumas palavras importantes, né? Se nós temos esse momento, né, esse momento ele não foi feito da noite para o dia, e ele não foi feito apenas com o trabalho de uma única pessoa, né? Aqueles que chegaram depois, ao término eu passo novamente, esse momento começou há muito tempo atrás com a iniciativa de um cientista da computação chamado Randy Pausch, né? Onde ele percebeu que o trabalho dele podia de fato ser muito bom para jovens, para pessoas que teriam interesse em aprender a programar, né? E nesse momento, nós estamos aqui, nesse congresso, nós realmente tivemos um apoio financeiro de uma entidade interna do Mackenzie chamada Mac Pesquisa, funciona como uma agência de fomento, como CNPq, FAPESP, só que essa agência é interna ao Mackenzie. Eu tive que seguir todos os procedimentos normais para conseguir os subsídios, né? Dr. Pedro, que já saiu, e outros professores foram vitais nesse processo, porque eles, professor Marcel Mendes mesmo, que aparentemente já tarde irá nos prestigiar, foram as pessoas que foram indicando o caminho para o qual eu conseguiria chegar a adquirir os recursos para desenvolver esse evento. Na Carne de Melo, a professora Wanda Dan foi a querida alma que me acolheu, e após alguma negociação nós tornamos viável o convênio entre as duas instituições. De lá da Carne de Melo teve o Dom, que veio ano passado, nos ajudou, o próprio pessoal lá do time do Alice. Aqui no Brasil, nós tivemos uma primeira acolhida, né, do pessoal da Bentley, que foi um grupo que desde o começo esteve junto conosco, né, de uma forma ou de outra, quer um patrocínio cedendo software, ou quer, no caso, o nosso coffee break, que está sendo custeado por eles. Nós tivemos, não sei se vocês sabem, em paralelo a esse evento, está ocorrendo na USP o Febrace, é um evento, uma feira científica, né? Está acontecendo essa feira, eles também sempre nos deram orientação, apoio, o pessoal da LSI. Temos o pessoal da licenciatura, do CCH, que também nos apoiou, nos deu suporte nesse caminho. O pessoal do CAL, do Centro Acadêmico Horácio Lênin, os estudantes, né? Os outros diretórios, de uma forma ou de outra, também não estão expressamente aqui no patrocínio, mas eles também manifestaram interesse em nos auxiliar. Uma surpresa muito agradável, no ano passado,
o pessoal da Softex, temos a presença do John, diretor da Softex aí, nos procurou, né? E já foi um resultado do primeiro congresso Alice. O John foi num congresso nos Estados Unidos e encontrou o Dom usando a camiseta do ano passado, né? E começou uma conversação e dia 8 de dezembro eu estava em Brasília, às custas da Softex, apresentando o projeto Alice. Pouco tempo depois, no início desse ano, o John falou, olha, nós podemos fazer uma transmissão online. Eu agradeço muito a isso, dará uma visibilidade considerável ao nosso evento. Eu gostaria de falar rapidamente, do que vocês receberam, né? Vocês receberam aí um kit, uma camiseta, né? Receberam esse crachazinho. Nesse crachazinho nós temos aqui um pin, como esse. Nós temos canetinhas do Mackenzie e da SBC. O pessoal da Bentley nos cedeu um brinde que eu acredito que muitos de vocês vão gostar. Alguém pode falar, bom, o que quer dizer isso, né? Para a turma que tem seus notebooks. Eu não conhecia, vim descobrir esses dias aí. É um kit que, de um lado, você tem uma escovinha para limpar o teclado. Do outro lado, você tem uma espuminha para limpar o monitor do seu computador. Eu sei que muita gente estava querendo, falou, o senhor tem 2, 3? Eu gostaria, né? Mas, dentro da pastinha, nós temos algumas coisas interessantes aí, que eu gostaria de conversar com vocês, né? Obviamente, a pastinha é para o pessoal que fez a inscrição. Na pastinha temos alguns prospectos, como o pessoal do SBC que nos apoiou, um bloquinho. Para quem não sabe, nós temos um departamento de extensão universitária. Eu coloquei aqui o prospecto da extensão universitária, ok? Nós vamos ter, após este congresso Alice, 10 semanas, nós vamos ter curso de extensão do Alice. Ou seja, para quem quiser aprender a mexer com software Alice, nós temos uma turma de manhã, uma tarde e uma noite, porque eu sei que professor, né, e mesmo estudante tem um horário onde nem sempre tem disponibilidade para fazer atividade ou de manhã, ou de tarde ou à noite. Então nós temos 25 vagas para alunos que podem fazer de manhã, acho que são as quintas-feiras de manhã, 25 vagas para alunos que podem fazer à tarde, acho que são no período da sexta-feira, e 25 vagas para a turma da noite, né? E aí nós temos que agradecer aos nossos colegas da São Judas, tá aqui a professora Andréia, tem o Menezes, que não vi ainda aí, eles serão os professores de uma das turmas, professora Ângela e a professora Melania, elas estão com aula agora, serão os professores de outra turma. O pessoal da Bentley passou para nós uma série de catálogos interessantes a respeito dos produtos. Há uma razão em nós envolvermos o pessoal da Bentley com a Alice. Eu sonho um dia fundir as duas soluções. Nós temos aqui também os anais do ano passado. Tá? Então, ao contrário de outros congressos, o Alice nós temos a seguinte metodologia. Nós apresentamos as ideias, a data de submissão de trabalhos é posterior ao congresso, uns 2 meses depois, eu não sei se eu já coloquei na página, tá certo? E nós recebemos esses artigos. Esse ano, nós estamos inaugurando o uso do sistema da SBC para receber artigos, o que também nos dará uma grande visibilidade, né? Então, qual é a nossa ideia? Assim como o ano passado, nós tivemos o congresso em março, recebemos os artigos até o meio do ano aproximadamente, passamos todo o processo normal, como qualquer congresso, verificando quais artigos eram bons ou não, recusamos alguns, né? Selecionamos alguns significativos e colocamos nesses anais. Isso aqui já é um registro histórico de algumas ideias, algumas técnicas de como usar o Alice. E nós esperamos fazer a mesma coisa no ano que vem. Então, qual que é a nossa ideia? Vocês submetem, o pessoal que estiver interessado, tem ideias boas, submeterão no site do Alice os artigos, como um congresso normal. Nós temos vários temas, né? Aqui não tem artigo apenas exclusivo do Alice, mas a nossa ideia é que nós criemos a nossa literatura específica do Alice aqui no Brasil.
Tá certo? Então eu peço, eu insisto encarecidamente que vocês me colaborem nesse sentido. Às vezes vocês conhecem um professor que não participou do congresso, não tem problema. E esse professor usa o Alice, por favor, estimule-o a relatar suas experiências, porque só dessa forma nós vamos criar a nossa cultura do software Alice aqui no Brasil. E aqui, no primeiro artigo aqui deste evento, nós fizemos uma pesquisa no passado. Tá? Essa pesquisa ela foi gerada a partir de um questionário parecido com esse que nós colocamos e passamos aos congressistas do ano passado. Ok? Então, o que acontece? Na pesquisa, nós levantamos uma série de dados estatísticos e esse artigo praticamente relata o perfil do congressista que veio o ano passado. Novamente, esse ano temos um questionário, ok? E a professora Wanda Dan fez uma gentileza. O ano passado nós tínhamos pendrives no kitzinho, né? Esse ano nós não tivemos pendrive, mas a professora Wanda trouxe pendrive para nós, né? Então, a pesquisa, ela é anônima, não precisa se identificar, mas eu vou pedir a seguinte gentileza. O pessoal, os congressistas que receberam, após responderem o questionário, podem até falar, não quero responder, entregar vazio, mas após responderem o questionário, com o mesmo pessoal que você fez o credenciamento, não sei se vocês perceberam, vocês assinaram, quando assinaram, ele perguntou se é Mac OS ou PC. Né? Então, quando vocês devolverem o questionário, por cortesia da professora Wanda Dan, vocês receberão um pendrive com software Alice. Ok? Salva de palmas para a professora Dan. Também. Salva de palmas ao professor ao John, da Softex, que também nos patrocinou. Salva de palmas a todo o pessoal, a Bentley, ao pessoal, todo mundo que nos auxiliou. Nós vamos, professora Wanda, gostaria de falar um pouquinho agora? Ou já vamos? Ou gostaria de falar após o coffee break? Ok? Então, nós vamos... a nossa ideia agora é fazermos uma breve parada para o coffee break. E após o coffee break, nós iremos ter as palavras da professora Wanda a respeito do histórico do Alice. Ok, pessoal? Muito obrigado.